Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Maicon e hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês. Diferente por dois motivos. Primeiro, que vocês estão vendo o meu rosto, o que normalmente não acontece. Geralmente vocês veem apenas o jogo que eu estou transmitindo. E diferente também porque hoje não irei falar sobre jogos, mas sim sobre uma obra, uma série. Irei falar sobre One Piece e se vale a pena ou não começar a acompanhar esta obra, tanto o mangá quanto o anime ou apenas um dos dois. E não esqueçam de se inscrever aí no canal e deixar um joinha. Eu faço vídeos todos os dias, todo dia tem vídeo novo aqui no canal sobre jogos, games, jogos e games, né? Tem sobre jogos, tem sobre animes, mangás, de tudo um pouquinho aqui nessa cultura geek, nerd que nós tanto amamos. Então não esqueçam de se inscrever aí para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui no canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, One Piece é uma série enorme, gigante. O mangá dela já passou de 1000 capítulos publicados. É coisa pra caramba. Imagina só você ler 1000 capítulos. Agora, imagina uma série conseguir se manter por todo esse tempo. E o anime não está muito longe disso, ele está beirando os 1000 episódios. É muita coisa. E o anime também possui OVAs e filmes. E o mangá possui databooks e spin-offs, ou seja, aumenta mais ainda o tamanho dessa série. E antes de dizer se vale ou não a pena essa obra, eu vou ir fazendo uma pequena resenha sobre o que ela fala e tudo mais. Ela basicamente se passa em um mundo onde explodiu a Era dos Piratas e o que você mais vai ver é luta entre piratas, né? Piratas de facções diferentes lutando e entre os piratas e a marinha. É o que mais vai ter, mas não apenas isso. A história começa quando a marinha captura o rei dos piratas, o Gold Rogers, e resolve fazer uma execução pública dele para tentar pôr um fim à Era dos Piratas. Mas o que acontece? Quando vai fazer a execução do Rei dos Piratas, ele vai, em suas últimas palavras, ele fala que o maior tesouro de todos, o One Piece, que é o que dá nome à série, que é o tesouro dele, ele deixou tudo naquele lugar, que seria o fim do oceano. E fala que se vocês quiserem, vão atrás deles, que ele será de vocês. Então sai geral correndo para ir atrás do tesouro do cara. E se a Marinha estava querendo acabar com a Era dos Piratas, parabéns, vocês conseguiram fazer com que ela eclodisse. Aí começou a grande Era dos Piratas. Todo mundo foi pro oceano. Geral virou pirata e saiu atrás do One Piece. Algumas pessoas não apenas atrás do One Piece, alguns grupos eram mais bárbaros e iam saquear, matar, roubar, faziam, né, fazer o inferno da Terra. E algumas pessoas saíam para ir atrás do One Piece e também atrás de outros sonhos, atrás de aventuras, como é o caso do grupo principal da série, que eles saem atrás do One Piece, mas também atrás de aventuras e, como o personagem principal mesmo diz, em busca de liberdade, pois o oceano dá uma liberdade para eles. E ele quer ser o rei dos piratas, esse é o sonho do personagem principal. Ele quer ser o rei dos piratas porque ele é a pessoa que tem mais liberdade em todo o mundo. Ele pode ir onde quiser e fazer o que quiser. Então a série vai se desenrolando nesse tema, nesse sentido. O personagem principal parte em sua aventura para ser o rei dos piratas e ao decorrer de sua jornada vai recrutando membros para sua tripulação, né? Porque ele sozinho não iria conseguir controlar um navio. Ele precisa de uma navegadora, precisa de um cozinheiro, de um mecânico e por aí vai. Então a série vai se desenvolvendo a partir disso daí, mas não apenas nisso, tem outras coisas, vai mostrando outras coisas. Até porque todos os personagens são muito bem desenvolvidos, o autor trabalha todos eles muito bem. Quando aparece um personagem novo, ele é introduzido de forma que você conheça o passado dele e ele também meio que fala de seus
de seus sonhos, de suas metas, o que ele espera conquistar, onde ele quer chegar e tudo mais. Até os vilões são bem trabalhados, né? Você conhece o passado deles, o que fez eles se tornarem aquilo e tal, quais são suas ambições. Então isso acaba contribuindo para deixar a série tão grande, né? Porque para poder desenvolver os personagens leva tempo, para você poder conseguir fazer com que o leitor, né, com que o espectador realmente se identifique com os personagens. E eu acredito que isso seja um diferencial de One Piece, porque muitos animes, mangás, não têm um desenvolvimento dos personagens secundários, apenas do personagem principal. E às vezes tem um desenvolvimento bem meia boca ali e fica mais do mesmo. Agora em One Piece não, eles, né, desenvolvem para valer, se realmente pega uma certa afinidade com os personagens. E apesar dele ser um shonen de batalha, ele também tem uma certa pegada de mistério, porque tem muitas coisas que não foram reveladas, já tem desde o início e vai aparecendo uma pontinha aqui, uma pontinha ali, vai te deixando cada vez mais curioso, você monta umas teorias da conspiração, mas não é nada confirmado. Eu acredito que vai ser só no fim da série, que a propósito o Oda, que é o autor desta série, já confirmou que ela está se encaminhando para o final. Então, uma notícia boa, né? E ele também tem comédia, né? A comédia em geral roda em torno do personagem principal, o Luffy, que é muito forte, porém também é muito burro e muito desligado, né? Típico dos personagens de shonen. E eu diria que o que ela não tem seria um pouco de romance. Romance não tem muito em One Piece. Não tem muitos casais, não costuma ter nada assim focado na parte de romance. Isso eu diria que seria um gênero ausente em One Piece. Então talvez se você gosta de batalhas e tudo mais, mas tem que ter romance, talvez você se desaponte um pouco quanto a isso. Mas fora isso, ela tem de tudo um pouquinho. Aí você pode pensar, tá, mas então só vai ficar nisso, no Rei dos Piratas e tal? Não, vai ter muita coisa, tem muita reviravolta também, até porque o autor não tem dó de matar os personagens. Tanto é que tem uma morte que até hoje eu não superei. Quem já viu deve que sabe da morte que eu tô falando. Eu não vou falar para não dar spoiler, mas ele não tem dó, ele mata mesmo. É tipo Game of Thrones. Não chega a tanto que ele não mata tanta gente assim, mas ele não tem medo de matar os personagens. E nem sempre o grupo do principal vai ganhar. Algumas vezes ele perde também. Não igual o Pokémon, que sempre perde, né? Mas de vez em quando ele perde. E além da história do One Piece, né? Do Rei dos Piratas e tudo mais, tem outras histórias. Fala um pouco da Marinha, do governo mundial, dos Poneglyphs, do século perdido. Então tem várias coisas, né? O universo de One Piece não foca apenas nisso, apenas no One Piece, não apenas no tesouro. Foca em outras coisas também, né? Que seria mais um diferencial da obra. Aí você está se pensando, tá, você está falando, mas e aí, vale a pena, não vale a pena? Desembucha. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que vale muito a pena sim. É uma obra muito completinha, todos os personagens são muito bem desenvolvidos, você acaba se apegando a eles, você fica curioso para saber o que vai acontecer, se eles vão conseguir atingir suas metas, quem vai morrer, quem não vai morrer, o que tem por trás do século perdido. Você fica curioso, você se envolve na história. Aí você deve estar pensando, tá, mas é enorme. E é isso que acaba por afastar muita gente. O pessoal pensa, poxa, eu vou começar a ler um mangá com 1000 capítulos já e ainda em publicação. Ou então vou começar a ver um anime com quase 1900 e tantos episódios e que ainda não acabou. Aí a pessoa às vezes acaba desistindo por isso. Mas aí eu te pergunto, se você não for ver One Piece, você vai ver outro anime, correto? Sim, suponho que sim. Aí você deve que vai ver um anime de temporada que tem na faixa de 20, 24 episódios por aí. Aí beleza, você viu ele, você acabou, você vai ver outro, correto? Você vai caçar outro anime pra ver. Então, basicamente, você vai ver vários episódios de anime, só não vai ser do mesmo anime. Então, com One Piece, faça isso. Se você está desanimado de começar porque ele é grande, vê um pouco dele agora, aí vê outro anime, depois vê mais um pouco.
Você não precisa ver tudo de uma tacada só, até porque eu acredito que ninguém faz isso. Quando eu comecei, eu não conseguia. Eu vi no máximo uns 100 episódios de uma vez. Parei, ia ver outra coisa. Você não consegue ficar muito tempo assim também em uma coisa só. Agora, quando eu fui ler um mangá, eu li 600 capítulos de uma vezada só. Que eu já estava mais no clima assim. Aí você deve estar pensando, tá, então você está falando que vale a pena porque você é fanboy de One Piece. Não, muito pelo contrário. Tanto é que eu nem estou em dia nem com a publicação do mangá, nem com a exibição do anime. O mangá eu parei no capítulo 650, já tem mais de 1000, então só por aí, já vê como é que eu estou atrasado. O anime eu parei no episódio 900, já está quase chegando no 1000, então por aí também já vê como é que eu estou atrasado. Então não é que eu seja fanboy, nem nada do gênero, é só porque realmente é uma obra boa e que tem um certo preconceito devido ao tamanho dela. Mas você tem que pensar o seguinte, se ela é tão grande assim, é porque ela faz sucesso, porque tem uma história boa. Senão já teria sido cancelado. Ninguém ia deixar no ar um anime que dá prejuízo. Não ia conseguir publicar um mangá se ele não vendesse. Então, se vende, é porque, querendo ou não, é bom. Então, pelo menos dê uma chance, conheça um pouquinho da obra. Tem um anime dublado também, eu acredito que tem na Netflix. Então, vai dar uma conferida porque vale sim muito a pena. Eu recomendo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais vídeos desse gênero que eu vou estar fazendo agora. Eu estou começando, então às vezes o cenário, a edição não vai ficar tão boa, mas eu vou tentar ir melhorando aos poucos. E críticas positivas, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então, se vocês acham que tem algo que eu possa melhorar, deixa aí nos comentários, Eu estou sempre disposto a tentar melhorar, tentar evoluir. Afinal de contas, eu sei que eu estou começando, então eu tenho muito que aprender ainda. E se inscreva no canal, deixa o like para não ficar por fora de nenhum vídeo de One Piece, de jogos, de animes, de mangás e de tudo mais. Então, falou, tchau, obrigado.